Mamãe, estou com fome. Meu filho me ligou depois de 2 dias sem comer na casa dos avós. Não é nossa obrigação alimentá-lo, meus pais disseram. Então cortei meu apoio a eles e era tarde para perdão. O zumbido baixo do ar-condicionado do quarto de hotel era o único som presente, um ruído branco que deveria me acalmar. Eu estava a centenas de quilômetros de casa, em uma viagem de trabalho, que, em tese, era a culminação de meses de esforço. A apresentação tinha sido um sucesso, os executivos apertaram minha mão com sorrisos largos e promessas de um futuro brilhante. Eu deveria estar comemorando, talvez com um jantar caro ou uma taça de vinho, mas meu coração estava apertado. Uma ansiedade inexplicável roía meu peito, uma sensação de que algo não estava certo. Foi então que meu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira, iluminando o quarto escuro com o nome Casa na tela. Era o telefone fixo dos meus pais. Um alívio momentâneo me inundou. Eles estavam ligando para dizer que estava tudo bem com meu filho, Mateus. Eu tinha deixado meu menino de 8 anos com eles, uma decisão que já me custara noites de sono. Alô? Atendi, tentando manter a voz firme, mas não foi a voz dele, nem a da minha mãe que respondeu. Foi um soluço baixo, seguido por uma vozinha trêmula que partiu minha alma em 1 milhão de pedaços. Mamãe! Mateus! Filho, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Pulei da cama, o pânico gelando minhas veias. Minha mente disparou, imaginando todos os cenários possíveis. Uma queda, uma febre alta, um acidente. Houve um silêncio do outro lado, quebrado apenas por sua respiração ofegante, como se ele estivesse com medo de ser ouvido. Filho, fala com a mamãe. Cadê a vovó? O vovô? Eles estão na sala, vendo televisão. Ele sussurrou. Então por que você está chorando? Você se machucou? Não, mamãe. Ele fungou. É que eu tô com fome. As palavras pairaram no ar. Tão simples e ainda assim tão devastadoras. Fome? Como assim? Com fome. Eu havia abastecido a geladeira e os armários deles antes de viajar. Deixei dinheiro extra, mais do que o suficiente para 5 dias, para qualquer emergência ou desejo que Mateus tivesse. Como assim, meu amor? Tem um monte de comida aí. Pede pra vovó fazer aquele macarrão que você gosta. Eu deixei tudo separadinho pra ela. Eu pedi, mamãe. Ele chorou, a voz agora embargada. Mas a vovó disse que não. Ela disse que a comida que tem na geladeira é deles. Ela e o vovô disseram que é tudo muito caro e que não é para eu ficar mexendo. Eu não conseguia respirar. O chão do quarto de hotel parecia ter desaparecido sob meus pés. Era como se um filme da minha vida inteira passasse diante dos meus olhos em alta velocidade. Eu, com meus 7 anos, vendo minha irmã Laura ganhar a boneca que eu tanto queria de aniversário, enquanto eu recebia um par de meias. Eu, com 10 anos, mostrando um desenho que passei a tarde fazendo, e meu pai mal erguendo os olhos do jornal, enquanto minutos depois elogiava um rabisco qualquer que Laura havia feito. Eu, com 15, pedindo ajuda em matemática e ouvindo que eu tinha que me virar, para depois ver minha mãe passar horas explicando a mesma matéria para minha irmã. Sempre foi assim. Laura era o sol em torno do qual meus pais orbitavam. Ela era a filha de ouro, a perfeita, a que nunca errava. E eu? Eu era a sombra, a segunda opção, um satélite distante que eles só notavam quando precisavam de algo. A sensação de ser indesejada foi a força que me empurrou para fora de casa aos 18 anos. Fui a primeira a sair, a primeira a construir minha própria vida, longe da atmosfera fria daquela casa. Casei-me com Ricardo, um homem bom que me mostrou o que era amor incondicional. E então, tivemos Mateus. Meu filho se tornou o centro do meu universo, a razão do meu viver. Eu jurei a mim mesma que ele jamais sentiria um pingo da rejeição que eu senti. Ele seria amado, protegido e, acima de tudo, ele saberia, em cada fibra do seu ser, que era desejado. Com o tempo, a distância e a maturidade,
Uma parte de mim começou a pensar que talvez fosse hora de tentar curar as feridas. Meus pais estavam envelhecendo. Eu sentia uma ponta de obrigação, mas também uma faísca de esperança. Talvez agora, como uma mulher adulta, bem-sucedida, mãe, eles finalmente me enxergassem. Talvez eu pudesse, de alguma forma, reescrever nossa história. E então, comecei a me reaproximar. Lentamente, de forma cautelosa. Comecei a visitá-los com mais frequência, levando Mateus para que ele conhecesse os avós. Eram nesses momentos que as velhas feridas ardiam. Eles eram educados com Mateus, mas distantes. Quando os filhos de Laura, meus sobrinhos, estavam presentes, a diferença era gritante. Era um festival de abraços, risadas e doces para eles, enquanto Mateus ficava ao meu lado, observando a cena com seus olhos grandes e curiosos, sem entender por que o amor dos avós parecia tão seletivo. Mesmo assim, eu insisti. Eu queria acreditar na mudança. Eu queria que meu filho tivesse avós. Era uma necessidade mais minha do que dele, eu sei. Uma tentativa desesperada de preencher o vazio que eu carregava desde a infância. E agora? Essa tentativa estava explodindo na minha cara da forma mais cruel possível. Meu filho, meu bem mais precioso, estava com fome. Não porque não havia comida, mas porque, para meus pais, ele não era digno da comida deles. A mesma indiferença que me feriu por toda a vida estava agora, pela primeira vez, atingindo meu filho. Mamãe, você ainda tá aí? A vozinha de Mateus me trouxe de volta à realidade brutal do quarto de hotel. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Minha voz saiu rouca, cheia de uma fúria que eu não sabia que possuía. Escuta, meu filho. Vai até o seu quarto, fecha a porta e fica quietinho. A mamãe tá indo te buscar. Eu já estou a caminho. Sério, mamãe? Você vai vir agora? Agora mesmo, meu anjo. Eu já estou saindo. Eu te amo, viu? Muito. Eu também te amo, mamãe. Vem logo. Desliguei o telefone e, por um segundo, fiquei parada no meio do quarto, tremendo da cabeça aos pés. A mulher de negócios bem-sucedida desapareceu. A filha que buscava a aprovação se desintegrou. No lugar delas, surgiu uma leoa. Uma mãe cuja cria fora ameaçada. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou para sempre. A esperança, a vontade de perdoar, a tentativa de curar, tudo virou pó. Eu não estava mais voltando para casa para resolver um mal-entendido. Eu estava voltando para resgatar meu filho e para encerrar um capítulo da minha vida de uma vez por todas. Peguei minhas coisas com uma velocidade furiosa, joguei tudo na mala e marchei para fora daquele hotel, com um único pensamento na cabeça. Eles iriam se arrepender. A estrada de volta parecia infinita. Cada quilômetro percorrido era uma tortura. A imagem do meu filho sussurrando ao telefone gravada a fogo na minha mente. Eu dirigia no piloto automático, o coração batendo uma marcha furiosa contra minhas costelas. A raiva era um combustível quente e amargo, mas por baixo dela havia uma dor profunda. Uma decepção tão avassaladora que ameaçava me sufocar. Eu não estava apenas decepcionada. Eu estava de luto. De luto pela família que eu tentei, com todas as minhas forças, construir a partir de ruínas. Enquanto as luzes da estrada passavam como borrões, minha mente viajava por um caminho diferente. Um caminho pavimentado com faturas, recibos e extratos bancários. Começou de forma sutil. Alguns anos atrás, minha mãe me ligou, a voz cheia de uma preocupação calculada. Meu pai não andava bem. O médico do posto de saúde era negligente. Os exames demoravam uma eternidade. Ah, minha filha, se ao menos tivéssemos um plano de saúde decente. Ela suspirou, e a isca foi lançada. Eu, na minha ânsia de ser a filha boa, a filha presente, mordi a isca sem hesitar. Deixa comigo, mãe. Vou resolver isso. No dia seguinte, contratei o melhor plano de saúde sênior que o dinheiro podia comprar. A mensalidade era alta, mas eu via como um investimento. Um investimento na saúde deles, sim, mas egoisticamente, um investimento na minha própria necessidade de aceitação.
Quando o cartão do plano chegou, eles me agradeceram com uma formalidade fria que deveria ter sido meu primeiro alerta, mas eu ignorei. Eu queria ver aquilo como gratidão. A partir daí, as comportas se abriram. Não eram pedidos diretos, nunca eram. Meus pais eram mestres na arte da manipulação sutil. Era um comentário casual sobre a conta de luz que veio um absurdo esse mês. Ou um suspiro sobre como a geladeira antiga já não gelava direito, e eles tinham medo de perder a pouca comida que compravam. Uma pena. A de Laura é tão moderna, gasta tão pouca energia, minha mãe dizia, comparando, sempre comparando. E eu, a tola, corria para resolver. Coloquei as contas de luz e água deles em débito automático na minha conta. É mais fácil, mãe. Assim vocês não precisam se preocupar com filas, eu dizia, fingindo que era uma questão de conveniência, e não um resgate financeiro. Quando a geladeira deu o último suspiro, eu estava lá, numa loja de eletrodomésticos, passando meu cartão de crédito em 12 parcelas para comprar um modelo novo, moderno, igual ao de Laura. Depois da geladeira, veio a televisão, porque a antiga cansava a vista do meu pai. Depois, um sofá novo, porque o antigo dava dor nas costas. Cada compra, cada conta paga, era um tijolo que eu colocava no muro da minha ilusão. Eu estava comprando meu lugar na família. Estava tentando provar meu valor da única maneira que parecia funcionar, com dinheiro. Eu me convencia de que estava fazendo isso por eles, pela idade, pela necessidade. Mas a verdade nua e crua era que eu estava fazendo por mim. Eu queria que eles olhassem para a geladeira nova e pensassem: Marta nos deu isso. Queria que eles se sentassem no sofá confortável e se lembrassem de mim. Eu queria, desesperadamente, ser mais do que uma nota de rodapé na história da família. Minha irmã, Laura, nunca moveu uma palha. Ela visitava, trazia os filhos para bagunçar a casa, comia da comida que eu, indiretamente, comprava, e era tratada como uma rainha. Ela nunca se ofereceu para dividir uma conta, nunca perguntou se eles precisavam de algo. Não precisava. Ela já tinha o que eu tanto buscava, o amor incondicional deles. O amor que não vinha com um preço. Eu via isso claramente nas reuniões de família. Meus sobrinhos, filhos de Laura, eram o centro das atenções. Meu pai os colocava no colo, minha mãe enchia seus pratos com as melhores porções. Mateus, meu filho, ficava sempre um passo atrás. Ele era um menino educado, talvez quieto demais para o gosto deles. Ele não fazia o tipo de estardalhaço que meus sobrinhos faziam, e por isso era facilmente ignorado. Lembro-me de um domingo em particular. Eu tinha levado uma torta de morango caríssima, a favorita da minha mãe. Ela sorriu, disse: "Não precisava, minha filha", e colocou a torta na geladeira. Mais tarde, Laura chegou de mãos abanando. Meia hora depois, minha mãe apareceu na sala com a minha torta, cortou a primeira fatia, a maior, e entregou para quem? Para Laura. "Experimenta, filha. Você vai adorar." Eu e Mateus ficamos olhando, e eu senti aquela pontada familiar no peito. Até mesmo o meu gesto de carinho foi redirecionado para a filha de ouro. Mateus, com a inocência das crianças, às vezes me perguntava: "Mamãe, por que a vovó abraça mais o Léo do que eu?" E eu inventava desculpas. "É que o Léo é menorzinho, meu amor." Ou, "É que eles não te veem tanto." Mentiras. Desculpas esfarrapadas para proteger meu filho da verdade que eu mesma me recusava a encarar. Para meus pais, existiam 2 tipos de netos, assim como existiam 2 tipos de filhas. E foi por isso que pedi a eles que cuidassem de Mateus. Ricardo, meu marido, estava em uma viagem de negócios inadiável. E eu, pela primeira vez em anos, tinha uma oportunidade de trabalho que poderia mudar o rumo da minha carreira. Uma conferência de 5 dias em outra cidade. Minha primeira opção foi uma babá, mas a que eu confiava estava doente. Em um ato de desespero e, admito, mais um teste para minha família, eu liguei para eles. A hesitação na voz da minha mãe foi palpável. "Ah, Marta, 5 dias?
É muito tempo, e o menino é tão quieto. A gente não tem mais idade para correr atrás de criança. Mãe, ele não dá trabalho nenhum, e eu vou deixar tudo pronto. Comida, dinheiro, tudo. É só para ele não ficar sozinho. Houve um suspiro longo, dramático. Está bem, traga o menino, a gente dá um jeito. A forma como ela disse, o menino, como se ele fosse um pacote a ser recebido, e não o próprio neto, deveria ter me alertado, mas a necessidade falou mais alto. Eu os convenci, e a mim mesma, de que seria uma boa oportunidade para eles criarem um laço com Mateus, sem a minha presença ou a de Laura para interferir. Que ironia! Eu estava, na verdade, servindo meu filho em uma bandeja para que eles pudessem mostrar, da forma mais inequívoca possível, o quanto ele não significava nada para eles. Cada presente, cada conta paga, cada sacrifício que fiz, não era para estreitar laços. Era o preço do ingresso para um show onde eu nunca seria a estrela. Era a taxa de manutenção de uma relação que só existia na minha cabeça. E agora, o custo dessa ilusão tinha se tornado alto demais. Tinha custado a fome e as lágrimas do meu filho. E isso eu jamais perdoaria. A estrada à minha frente finalmente começava a se iluminar com as luzes da minha cidade. Eu não estava mais voltando para a casa dos meus pais. Eu estava indo para o campo de batalha. A familiar rua dos meus pais nunca me pareceu tão estranha. As árvores, as casas, tudo parecia parte de um cenário de filme, distante e irreal. Estacionei o carro em frente à casa e o motor morreu, deixando um silêncio pesado no ar. Fiquei ali por um instante, as mãos agarradas ao volante, as juntas brancas. A casa parecia a mesma de sempre, com o jardim que eu mesma paguei, para um jardineiro cuidar, e a pintura nova que escolhi no verão passado. Tudo pago por mim. Tudo uma fachada. Não me dei ao trabalho de tocar a campainha. Usei minha própria chave, o metal frio na minha mão, um contraponto ao fogo que ardia no meu peito. Girei a chave na fechadura e o clique da porta se abrindo soou como um tiro no silêncio da tarde. O som da televisão, alta e estridente, me atingiu, vindo da sala de estar. Lá estavam eles, exatamente como Mateus descreveu. Meu pai, reclinado no sofá novo que eu parcelei em 10 vezes, e minha mãe, em sua poltrona, com os pés para cima, ambos hipnotizados pelo programa de auditório que passava na TV de tela plana que eu dei de aniversário de casamento a eles. Eles não me ouviram entrar. Não notaram minha presença. Seus rostos estavam banhados pelo brilho azulado da tela, indiferentes a tudo mais. Por um segundo, a raiva deu lugar a um vazio gélido. Eles não estavam preocupados com o neto que chorava em um quarto a poucos metros de distância. Não estavam nem um pouco apreensivos por eu poder ligar a qualquer momento. Estavam em seu pequeno mundo confortável, um mundo que eu, ingenuamente, ajudei a construir. Ignorei a sala e segui direto pelo corredor. A porta do quarto de hóspedes, onde Mateus estava dormindo, estava fechada. Abria devagar. Meu filho estava sentado na cama, encolhido, abraçando os joelhos. Ele não estava chorando mais, mas seu rosto estava pálido e seus olhos, grandes e tristes, estavam vermelhos. Quando ele me viu, foi como se o sol invadisse o quarto. "Mamãe", ele sussurrou, um misto de alívio e descrença em sua voz. Ele correu para mim e eu o ergui nos braços, apertando-o com força contra meu peito. Ele era tão leve, tão pequeno. Senti o cheiro do seu cabelo e enterrei meu rosto em seu ombro, inalando a presença dele, a minha realidade, a única coisa que importava. "Eu vim, meu amor. Eu vim te buscar." Acabou. Ele me abraçou com toda a sua força. "Eu sabia que você vinha", ele disse, a voz abafada contra meu ombro. Segurando sua mãozinha com firmeza, eu me virei e marchei de volta para a sala de estar. O som dos meus passos no piso de madeira finalmente chamou a atenção deles. Minha mãe foi a primeira a me ver. Seus olhos se arregalaram, não de preocupação, mas de pura surpresa.
como se tivesse sido pega em flagrante. Marta, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa com a sua viagem? Eu voltei. Minha voz saiu cortante, desprovida de qualquer emoção. Mateus me ligou. Meu pai baixou o volume da TV com o controle remoto, o rosto transformado em uma carranca de aborrecimento. Ligou? Por quê? A gente disse para ele não te incomodar. Ele me ligou porque estava com fome, eu disse, olhando diretamente nos olhos da minha mãe. Ele me disse que vocês o proibiram de comer a comida da geladeira. Minha mãe forçou uma risada nervosa. Que absurdo! Que exagero de criança! Ele queria comer um pote de sorvete antes do jantar, Marta. Nós só dissemos não. Criança tem que ter limite. Não foi o que ele me disse, mãe. Ele disse que pediu um sanduíche. Ele disse que vocês falaram que a comida era de vocês, que era cara e que não era para ele mexer. A fachada da minha mãe começou a rachar. A defensiva tomou conta de suas feições. Olha aqui, Marta. As coisas não são baratas. Nós compramos coisas boas. Não é para ficar desperdiçando com lanche de criança toda hora. Ele tinha almoçado. Ele almoçou há mais de 6 horas. Ele é uma criança. Está em fase de crescimento. Que tipo de pessoa nega um pedaço de pão a uma criança com fome? Foi meu pai quem respondeu, a voz grave e cheia de uma autoridade que ele não tinha o direito de usar comigo. O tipo de pessoa que sabe que não tem essa obrigação. A obrigação de alimentá-lo é sua. Você é a mãe dele. Nós só estávamos fazendo um favor em ficar com ele. Aquelas palavras. Não é nossa obrigação. Ditas com tanta frieza, com tanta convicção. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente se assentou. A luta acabou. A esperança morreu de vez. Olhei para eles, sentados no conforto que eu proporcionei, defendendo o direito deles sobre a comida que estava na geladeira que eu comprei. E a ironia era tão amarga que quase me fez rir. Eles não viam a contradição. Para eles, era perfeitamente normal aceitar meu dinheiro, meus presentes, meu apoio incondicional, mas negar ao meu filho, neto deles, as necessidades mais básicas. Eu não gritei, não chorei. A dor era profunda demais para lágrimas. Era um gelo que se espalhava pelas minhas veias, congelando décadas de mágoa em uma única e dura resolução. Apertei a mão de Mateus. Entendi, falei, e minha calma pareceu assustá-los more do que qualquer grito. Entendi perfeitamente. Vocês não têm obrigação nenhuma. Virei as costas para eles, para o sofá, para a televisão, para a casa inteira. Onde você vai? Minha mãe perguntou, a voz subitamente esganiçada, talvez sentindo a mudança no ar. Vou cumprir minha obrigação. Respondi sem olhar para trás. Vou alimentar meu filho. Caminhei para fora daquela casa sem olhar para trás uma única vez, puxando Mateus gentilmente pela mão. Assim que a porta se fechou atrás de nós, o som da TV foi cortado e o mundo pareceu silencioso de novo. No carro, eu o coloquei na cadeirinha e afivelei seu cinto. Ele estava quieto, os olhos fixos em mim. Mamãe, você ficou brava com eles? Não, meu amor, eu disse, e era verdade. A raiva tinha passado, dando lugar a outra coisa, algo mais frio e definitivo. A mamãe não está mais brava. Agora, que tal o maior hambúrguer que a gente conseguir encontrar com batata frita em dobro? Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro que eu via nele em dias, iluminou seu rosto. Sério, mamãe? Seríssimo, respondi, ligando o carro e me afastando daquela calçada para sempre. Parei no primeiro restaurante que vi. Sentei-me em frente a ele e o observei devorar o hambúrguer com uma alegria e um alívio que partiam o coração. Cada mordida que ele dava era um prego no caixão do meu passado. Eu não estava apenas alimentando meu filho. Eu estava me libertando. Eu estava quebrando as correntes. E enquanto ele comia, seguro e feliz, eu peguei meu celular. Havia muito trabalho a ser feito. Quando chegamos em casa, a noite já havia caído. Dei um banho quente em Mateus, vesti seu pijama de dinossauros e o coloquei na cama.
Ele adormeceu quase instantaneamente, um sono pesado de quem finalmente se sentia seguro. O peito dele subia e descia em um ritmo tranquilo, o rosto sereno, sem nenhum vestígio do medo que eu tinha ouvido em sua voz horas antes. Vê-lo dormir em paz no seu próprio quarto, na sua própria cama, foi a única confirmação que eu precisei. A decisão já estava tomada, mas a imagem dele, ali, seguro, cimentou-a em aço. Deixei a porta do seu quarto entreaberta e fui para o meu escritório. A casa estava silenciosa. Sentei-me na cadeira, o brilho do monitor iluminando meu rosto. Por anos, aquele computador foi minha ferramenta para sustentá-los. Com alguns cliques eu pagava suas contas, renovava seus luxos, garantia seu conforto. Agora, eu usaria a mesma ferramenta para desmantelar, peça por peça, a teia de dependência que eu mesma teci. Não havia raiva no meu coração. Não havia um desejo de fazê-lo sofrer. Havia apenas uma clareza fria, uma calma cirúrgica. Eu estava simplesmente corrigindo um erro. Estava reajustando as fronteiras que eu nunca deveria ter permitido que fossem cruzadas. O primeiro alvo foi o plano de saúde. Abri o portal da seguradora, um site que eu conhecia de cor. Encontrei a apólice em nome dos meus pais, com meu nome listado como responsável financeira. Havia um botão grande e vermelho que dizia cancelar apólice. Hesitei por meio segundo, não por dúvida, mas pela enormidade do ato. Era o fim. Cliquei. Uma caixa de diálogo apareceu. Você tem certeza que deseja cancelar? Esta ação não pode ser desfeita. Eu cliquei em sim. Segundos depois, um e-mail chegou na minha caixa de entrada. Assunto: confirmação de cancelamento. Eu o apaguei sem ler. O próximo passo foi o meu banco. Entrei na minha conta e naveguei até a seção Débito Automático. Lá estavam eles, listados um abaixo do outro. A companhia de energia elétrica, o serviço de água, a empresa de telefonia e internet. Ao lado de cada um, a palavra ativo. Um por um, eu cliquei em desativar. A cada clique, eu sentia um peso sendo retirado dos meus ombros. Era como se eu estivesse me despindo de uma armadura pesada que usei por tempo demais. Por último, os eletrodomésticos. A geladeira e a televisão. Eu não podia simplesmente parar de pagar, pois estavam no meu cartão. Mas eu podia resolver de outra forma. Abri a fatura do cartão, somei o valor restante das parcelas de cada um e fiz um pagamento único, quitando a dívida. Eu não devia mais nada. E, consequentemente, eles não tinham mais direito a nada que viesse de mim. O sofá tinha sido a última compra, em uma loja de departamento. Amanhã, eu ligaria e pediria para removerem meu nome como fiadora. Quando fechei o notebook, o silêncio da casa parecia diferente. Mais leve. Eu respirei fundo, um fôlego que pareceu o primeiro em 10 anos. Eu estava livre. Os dias seguintes foram estranhamente pacíficos. Meu marido, Ricardo, voltou de viagem. Contei tudo a ele, cada detalhe doloroso. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, ele apenas me abraçou e disse: "Você fez a coisa certa, a única coisa certa. Mateus é nossa prioridade, sempre." O apoio dele foi a última peça que faltava para solidificar minha paz de espírito. A calmaria, como eu esperava, não durou. Exatamente uma semana depois do meu retorno, meu celular tocou. Era minha mãe. "Alô?" Atendi, a voz neutra. "Marta, graças a Deus. Estou tentando te ligar há horas. Você não vai acreditar no que aconteceu." A voz dela era uma mistura de pânico e indignação. "O plano de saúde do seu pai foi cancelado. Ele tinha uma consulta importante hoje e foi barrado na recepção. Disseram que não tinha mais cobertura. E a conta de luz chegou com um aviso de corte. O que está acontecendo?" Eu deixei o silêncio pairar por um momento antes de responder. "Eu sei, mãe. Eu cancelei." Houve um choque do outro lado da linha. Você o quê? Por quê? Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Seu pai precisa de remédios." "Vocês me disseram que não tinham nenhuma obrigação com meu filho." Falei,
a voz firme como uma rocha. Eu apenas concordei. Se vocês não têm obrigações, eu também não tenho. A partir daquele dia, meu único dever é com Mateus. Mas isso é diferente. Nós somos seus pais, ela gritou, a voz esganiçada pela incredulidade. Nós cuidamos de você. Uma risada seca escapou dos meus lábios. Não, vocês não cuidaram. Vocês me toleraram. E agora, acabou. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem algum problema, liguem para a Laura, a filha de ouro de vocês. Ela agora tem toda a obrigação. Adeus, mãe. Desliguei antes que ela pudesse responder. E então, bloqueei o número dela. E o do meu pai. Minutos depois, uma mensagem de Laura chegou. Marta, o que você fez? A mamãe me ligou chorando. Eles estão cheios de dívidas. Eu li a mensagem e bloqueei o número dela também. Nos meses que se seguiram, soube por uma tia distante que eles estavam passando por dificuldades. Tiveram que vender o carro para pagar as dívidas, que se acumularam, aprenderam a viver com o sistema público de saúde e suas longas filas. E a filha de ouro, Laura, aparentemente não estava disposta a sacrificar seu padrão de vida para sustentá-los como eu fiz por tanto tempo. A dinâmica da casa havia mudado. O peso da realidade havia caído sobre eles. Eu não sentia alegria com isso, mas também não sentia pena. Eu sentia nada. Eles eram apenas estranhos agora. Personagens de um passado distante. Minha vida era aqui, no presente. Era levar Mateus ao parque, ajudá-lo com o dever de casa, rir dos filmes de super-herói com ele e Ricardo no sofá. Um dia, enquanto observava Mateus correr na grama, rindo sob o sol, ele veio até mim e me deu um abraço apertado na cintura. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu filho. Respondi, beijando o topo de sua cabeça. Mais do que tudo no mundo. Naquele momento, eu entendi a verdadeira natureza do que eu tinha feito. Não foi um ato de retaliação. Foi um ato de proteção. Eu não permiti que o ciclo de dor que me marcou passasse para a próxima geração. Eu construí um muro, não de raiva, mas de amor, ao redor do meu filho. Eu o ensinei, da maneira mais definitiva possível, que ele era a prioridade, que seu bem-estar vinha em primeiro lugar, que ele era digno de todo o amor e cuidado do universo. E ao libertá-lo da sombra dos meus pais, eu, finalmente, também me libertei.